Queridos, nós começamos a falar na semana passada acerca do segredo de Paulo, né? O apóstolo Paulo. Isso porque quando nós olhamos para a experiência do apóstolo, seja antes ou mesmo depois da sua conversão, nós vemos nessa figura emblemática do Novo Testamento um modelo de alguém que mesmo antes de ter a compreensão acerca da verdade na pessoa de Jesus, já possuía as marcas, já possuía características de um cristão cuja vida cristã dá certo, porque hoje em dia nós falamos muito sobre vida cristã e pode-se dizer que há pelo menos duas perspectivas pela qual você possa olhar para a vida cristã. Algumas pessoas pensam que a vida cristã, para ela dar certo, o cristão tem que ser rico, tem que ser próspero, não pode enfrentar a adversidade, não pode enfrentar a dor, não pode enfrentar o luto, não pode enfrentar a privação de bens materiais. Daí é de onde surge então a teologia da prosperidade, dizendo que um cristão vencedor é aquele cristão que nessa terra, neste mundo, ele conquista o máximo de bens materiais possível. Isso porque essa linha teológica, ela mensura a vitória de um cristão, a felicidade de um cristão, pelo número de bens que ele possui. Nós sabemos pela Escritura que essa é uma visão deturpada, do Evangelho de Jesus Cristo. Entretanto, por outro lado, surgem aqueles, a nossa semelhança, que diz, não, a vida cristã, para ela ser uma vida vitoriosa, na verdade, nós não necessariamente precisamos de dispor de bens deste mundo. Ou seja, a marca de um cristão vencedor não é a riqueza material, não é um corpo saudável, no sentido de nunca ser tocado por doença de nenhuma espécie, de não passar por lutas e tribulações, mas entendemos que uma vida cristã diz respeito de uma humanidade integral, espírito, alma e corpo, plena de Deus e plena em Deus. Um cristão vencedor é aquele em cujo coração o Espírito Santo realiza toda a sua vontade. E para isso nós vamos precisar de um longo tempo e de um longo caminho, porque a obra que o Espírito Santo realiza dentro de nós é uma obra paulatina, é de glória em glória, de fé em fé, é de dia em dia. Entendemos que estamos todos dentro de um processo. Entretanto, quando nós falamos que aquela primeira linha, a tal da teologia da prosperidade, é um equívoco, logo nós chamamos a atenção para nós, como que alguém perguntasse, tá bom, então vocês têm, na verdade, aí uma ideia de um cristão vencedor. E onde então está essa vida vitoriosa? Então toda a nossa luta de igreja, o nosso congregar, a nossa comunhão, o estudo da Escritura, toda a nossa busca enquanto igreja, é certamente o desenvolvimento de uma vida cristã saudável, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã cuja alma, no caso do cristão, seja sempre o alvo da obra de Deus no que diz respeito à nossa salvação. E portanto, quando nós olhamos para o Saulo de Tarso, depois mais conhecido como o apóstolo Paulo, nós vemos nele um modelo de alguém que, assim como nós, assim como você, sem nenhuma diferença, porque tanto o homem quanto nós, lógico, Cristo também foi homem como nós, mas Cristo gozava de alguns critérios, algumas questões que nós não desfrutamos. No caso, Jesus era um homem sem pecado, ainda que ele tenha lutado constantemente contra o pecado, mas ele, em toda a sua trajetória, ele nunca pecou. No caso do apóstolo Paulo, não, como nós, a nossa semelhança, homem pecador, homem que erra, homem que tem fragilidade, homem que tem suas dúvidas, que tem as suas inclinações,
E, portanto, alguém que, a despeito de tudo isso, encontrou o caminho da vitória, encontrou o caminho de uma vida cristã próspera, de uma vida cristã abençoada e, consequentemente, uma vida cristã vitoriosa, como o próprio Paulo viria a declarar na última epístola que ele escreveu, no capítulo 4 de 2 Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nosso convite é que nós olhemos para Paulo e perguntemos para ele: Paulo, qual é o teu segredo? Ou seja, quais foram os pontos fundamentais que foram na tua vida articulados, de maneira que, a despeito de tanta luta e dificuldade pelas quais ele tenha passado, como ele conseguiu, então, construir esse caminho de vitória, esse caminho de um vencedor? Porque aí, ele dizendo a nós o seu segredo, certamente nós vamos também poder trilhar esse mesmo caminho. Isso atendendo ao que o próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou um imitador de Cristo. Em outras palavras, ele diz que vocês sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou um imitador de Cristo. Paulo se coloca a si mesmo como um modelo de um imitador de Cristo Jesus. E é isso que nós buscamos, portanto, compreender por meio dessas ministrações intituladas O Segredo de Paulo. E nós vimos na semana passada que uma das grandes e principais virtudes de Saulo de Tarso e depois do apóstolo Paulo é que ele era alguém que amava profundamente a verdade. Agora veja que quando dizemos que ele amava profundamente a verdade, não queremos com isso dizer que ele tinha toda e sempre teve toda a compreensão da verdade. Lógico que antes do caminho de Damasco, a compreensão que ele tinha da verdade era uma compreensão muito deficiente, não é? Ele não tinha clareza acerca do que era a verdade, quando educado aos pés de Gamaliel, quando seguindo os ensinamentos do judaísmo, porque ele era fariseu. Mas independentemente desse aspecto de ele não ter a compreensão, ele tinha algo fundamental que talvez uma pessoa que já tivesse obtido a compreensão e a clareza neotestamentária acerca da verdade não tivesse. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse ponto, porque o DEVAP é um ministério próspero no que diz respeito à compreensão da palavra de Deus, da Escritura, da verdade. Ou seja, esse é o ministério que há 23 anos aproximadamente vem galgando, cada dia buscando compreender um pouco melhor, sempre burilando o conhecimento que nós temos da verdade e buscando sempre uma compreensão cada vez mais adequada, né, na pessoa, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Entretanto, pode ser o caso que haja pessoas, e certamente há, que não saiba 10% do que você sabe. Talvez não saiba 10% do que o DEVAP sabe. Daí nós olharmos muitas vezes para essas pessoas com um certo desdém, com um certo desprezo, como que dissesse: nós já compreendemos muitas coisas, o fulano não compreendeu nada, a igreja tal, o ministério tal não tem quase nada de compreensão, ainda está ali nos rudimentos, com algumas práticas ainda muito reprováveis, muito veterotestamentárias. Mas a grande questão é que Saulo, nesta condição, ele tinha um amor pela verdade, no sentido de que ele buscava a verdade e desejava pela verdade a todo custo. E isso é uma virtude primordial. A gente vive na pós-modernidade, um tempo em que a questão da verdade é posta em dúvida, desde a modernidade, desde o iluminismo, que se pergunta como Pilatos: o que é a verdade? E não somente a esse questionamento acadêmico, filosófico, mas um espírito trabalha em todas as consciências, em todos os corações, de todas as pessoas cultas e incultas,
ali silenciosamente gerando dúvida e gerando incredulidade. E muitas pessoas têm eventualmente abandonado o caminho da fé, seguindo para o caminho do ceticismo, seguindo para o caminho do gnosticismo ou do agnosticismo e até mesmo do ateísmo. Pessoas que têm perdido completamente a sua fé em Deus e em qualquer outra coisa. E mesmo aqueles então que estão declarando alto e bom som a Escritura, declarando a verdade, declarando a doutrina, declarando o dogma, pode ser que no coração falte aquele ímpeto, aquele fervor de alguém que sabe que a verdade existe, essa verdade é Deus, e que agora essa pessoa, por amar a verdade, ela a busca a todo custo, e está disposta a conduzir a sua vida e a adequar a sua vida na verdade, na medida em que ele vai compreendendo, ele vai colocando a sua vida, o seu viver, o seu coração, a sua mente, a sua humanidade à luz da verdade que então ele tem alcançado. Amar a verdade é uma das principais características de um vencedor. Muitas pessoas dizem que amam a verdade, mas na prática às vezes não fazemos nenhum esforço e nenhum empenho por compreendê-la melhor, por alcançá-la e sobretudo por praticá-la. Saulo de Tarso tinha essa grande virtude. Se você deseja ser um cristão vencedor, você não pode prescindir do amor à verdade, do desejo pela verdade, um desejo intenso, de modo que você nada fará contrário a essa busca, a esse desejo, enquanto você não tocar essa verdade e também experimentá-la. Agora pensem comigo que há um outro aspecto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, é acerca da obediência que Paulo tinha à visão celestial. Nós vimos aqui no capítulo 26, versículo 19, ali o próprio Paulo contando o seu testemunho, a sua experiência para o rei Agripa, e ele encerra, portanto, o seu testemunho dizendo: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Agora, pensem comigo por um momento. Eu imagino que a vida de Saulo, ela começa a mudar, ela começa a ganhar uma outra direção, uma outra tonalidade, desde aquele momento em que ele estava no Sinédrio, e diz a Escritura que Saulo deu o seu voto para o apedrejamento de Estevão. Vocês sabem da história, Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja, né? Depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor, a igreja foi crescendo, foi ganhando cada vez um maior número de pessoas, e Estevão foi a primeira pessoa, o primeiro cristão que foi martirizado. Estevão simplesmente estava no Sinédrio, e ele se pôs a falar diante do Sinédrio as verdades cruciais acerca do Messias, começando de Abraão, contando toda a história de Abraão, de Isaque e de Jacó, a formação da nação de Israel, ali falando sobre Davi, sobre Salomão, sobre o templo, até então que ele chega na pessoa de Jesus, fala sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, e então olhando, ou referindo-se ao templo de Jerusalém, Estevão toca num ponto crucial, que feriu profundamente o ego dos judeus. Ele disse que Deus não habita em santuários, em casas feitas por mãos humanas. Para você essa declaração pode não ter muito peso, pode não ter muito valor, e há pessoas às vezes que discutem essas questões relacionadas ao templo, mas talvez não são tão caras como era para um judeu, porque a ideia que os judeus tinham é que aquele templo em Jerusalém, que fora construído por Salomão, reconstruído no período pós-exílico, depois restaurado pelo rei Herodes, eles entendiam que ali era a casa e a habitação literal de Deus. Poxa, se Deus tem uma casa na terra,
essa casa tem uma importância extraordinária. Vocês não acham? Não é igual hoje em dia que os crentes chamam os seus locais de reuniões de a casa do Senhor. Vez outra você vê, estamos na casa do Senhor. Ora, e quantas casas ele tem? Porque só numa rua que você passa tem quantas chamadas igrejas? Me falem aí. Poucas ou muitas? Quantas casas afinal ele tem? Os judeus tinham orgulho de dizer, não, Deus só tem uma casa, e essa casa está em Jerusalém, porque Deus escolheu Jerusalém para ali fazer habitar o seu nome, e nós construímos, portanto, o templo, segundo a própria planta que Deus entregou a Moisés. Então era o orgulho deles, era um fundamento de fé, e de repente Estevão, olhando para eles, simplesmente fala, olha, Deus, Ele não habita em casas, em santuários, em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Estevão simplesmente rebaixou e reduziu aquele templo a nada. Como que dissesse, aqui são somente pedras, ou que seja tijolo, ou qualquer material, argamassa, e o que tem aqui de valor é material, pode ter ouro, pode ter prata, mas não tem a habitação de Deus nesse lugar, porque Deus habita o homem, Deus habita o espírito humano. E essa mensagem de Estevão então suscitou a fúria e a ira de todo o sinédrio, e então diz a escritura que eles estavam rangendo os dentes contra Estevão, e então olharam para Saulo, que ali estava, como que pedindo dele o voto, a aprovação. Então Saulo de Tarso, ele consente na morte de Estevão, e Estevão então é apedrejado. E naquele momento eu fico imaginando Saulo com apenas um aceno de cabeça, olhando aquela cena. Talvez Saulo não tenha pego em nenhuma pedra, não tenha atirado nenhuma pedra, tenha dado apenas o voto dele, o consentimento dele. Mas naquele momento a vida de Saulo começa a mudar, quando ele vê Estevão sendo apedrejado. Saulo olha para o rosto dos seus compatriotas, dos seus iguais, do sinédrio, e vê aquele semblante desfigurado, de ira, de raiva, de ódio, e olhando para o rosto de Estevão, o vê como o rosto de um anjo. E aí começa agora o Espírito de Deus trabalhar dentro do coração e da mente de Saulo, semeando algumas perguntas, alguns questionamentos. Como pode alguém ser apedrejado e ter um semblante como de um anjo, um semblante plácido, um semblante que não inspirava nem medo, nem rancor, nem raiva, nem ódio, nem retaliação? Pelo contrário, Estevão apenas dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E agora Saulo começa a perguntar: como pode? Existe algo misterioso no que está acontecendo. Saulo odiava a Jesus Cristo. Ele tinha uma convicção interior, teológica, a partir do dogma judaico, de que Jesus estava de fato morto. Saulo acreditava que Jesus era um impostor, um mentiroso, um charlatão, um aproveitador da esperança alheia. Só que agora, diante das suas convicções, começam as dúvidas. O que lá na frente o próprio Jesus vai chamar essa dúvida de aguilhão. Aguilhão é um ferrão que fura, que machuca. É mais ou menos quando alguém, por exemplo, está com um espinho na carne. Se você está com um espinho no pé, toda vez que você o apoia, ele te incomoda. Você não tem como se esquecer do espinho. Você não tem como se esquecer do ferrão, do aguilhão. É a dúvida que estava constantemente machucando a mente e o coração de Saulo. E ele podia perguntar e questionar assim: poxa, mas como pode alguém
como Estevão, e Saulo conhecia esse povo todo, como pode alguém morrer por uma mentira? Será que se você inventa uma mentira, será que você levaria essa mentira até o fim, mesmo à custa da sua própria vida? Certamente não. Quem mente, mente para obter alguma vantagem. Mas aquilo que os discípulos de Cristo anunciavam como verdade, e que era tido por mentira aos olhos do judaísmo, não dava aos cristãos nenhuma vantagem humana, nenhuma vantagem imediata. E agora Saulo vê Estevão sendo apedrejado, entregando a Deus o seu espírito, entregando a Deus a sua vida humana, por acreditar naquela verdade. E Saulo então fica com aquela dúvida, aquele aguilhão, trabalhando profundamente no seu coração. Existe alguma coisa que eu não sei, tem alguma coisa que eu não entendo, tem algum mistério aqui com esses cristãos que os fazem tão determinados, tão destemidos, tão fiéis, tão absolutos por esse Jesus. E diz que então foi numa ocasião em que ele ia para o caminho de Damasco, ele ia para Damasco, indo a caminho de Damasco, quando então de súbito surgiu diante dele uma grande luz, como o sol do meio-dia, aquela luz meridiana, mais clara que o sol do meio-dia, cegou-lhe suas vistas na hora, ele cai por terra, e do meio dessa luz, ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele agora quer saber quem é este que fala do meio daquela luz. E então a resposta de Jesus é fascinante, porque é nesse ponto que a vida de Saulo vai dar uma guinada, porque Saulo tinha certeza que Jesus estava morto, ele tinha certeza absoluta dele, né? A certeza era dele, era dogmática, nascia dos dogmas, sim, mas ele não podia acreditar, porque ele tinha uma fé muito forte na interpretação que o judaísmo dava da lei e dos profetas. Quando então a voz responde dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora, Saulo prostrado, ele só sabe de uma coisa: todas as suas convicções foram colocadas em xeque. Porque se Jesus está vivo, então toda a teologia judaica não faz nenhum sentido. E tudo aquilo que ele havia compreendido da lei e dos profetas, porque eles tinham uma leitura da lei e dos profetas, eles tinham uma interpretação da lei e dos profetas, e essa interpretação agora caiu por terra, porque Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele deixou muito claro que ele era a consumação, a plenitude, ele era a substância da lei dos profetas. A lei dos profetas perderam todo a sua vigência quando Jesus veio ao mundo, ou quando Cristo veio ao mundo na pessoa de Jesus. E agora Jesus está vivo, então agora todo o sentido muda, toda a interpretação muda. Saulo tem uma visão acerca da verdade. E agora Jesus se apresenta a ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque para isto eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que você acabara de ver, como daquelas para as quais eu te aparecerei ainda. E eu te envio para abrir os olhos dos cegos, para resgatar os que estão aprisionados no império das trevas, para libertá-los da cadeia do engano, da cadeia da mentira, das trevas, e conduzi-los à luz, conduzi-los à verdade, que é Jesus. E então, com essas palavras,
Saulo diz para o rei Agripa: diante daquilo que eu vi, não foi algo que me contaram, não, o que eu vi, a visão celestial, a visão do homem celestial, a visão do Cristo ressurreto, que eu tive no caminho de Damasco, mudou para sempre a minha vida, pelo que eu não fui desobediente à visão celestial. Deus me revelou, Deus me mostrou, meus olhos espirituais foram abertos, e eu sigo esta visão, eu sigo obediente a essa visão espiritual. E portanto a ideia da visão espiritual e de ser obediente à visão era também um motivador que inspirava, que fortalecia e que impulsionava o apóstolo Paulo para ser um cristão, por fim, vencedor. Porque nós vivemos num tempo, e agora vamos pensar um pouco essa visão celestial e a obediência que se deve prestar a essa visão celestial. Não sei se vocês sabem disso ou se lembram, mas nós vivemos na era da razão, da racionalidade. Desde que foi dito penso, logo existo, a partir dessa frase, desse entendimento, é como que Kant dissesse assim: olha, veja bem, a partir de agora coloquemos em dúvida todas as coisas. O iluminismo traz essa ideia: tudo deve ser provado, tudo deve ser definido e determinado pela lógica da razão. Pela lógica da razão. Daí começou o tempo, acredito eu, de Laodiceia, a era de Laodiceia. Começa essa era em que mesmo aqueles que confessam e professam um dogma, eles acabaram por transformar a vida cristã, que consiste num grande mistério, passaram a transformar na compreensão racional do mistério. E aqui está o nosso grande problema. Quando você começa a pensar a sua fé, não no sentido de uma experiência com o divino, não no sentido de uma experiência com o mistério, não no sentido de uma experiência com a pessoa gloriosa do Cristo ressurreto no seu espírito, mas a partir dos debates teológicos, dos dogmas, da construção dogmática da verdade, de maneira que se sente muito mais preparado e muito mais cristão, e se sente muito mais salvo aquele que tem maior compreensão intelectual e racional da verdade. Pode até ser que tenha tamanha compreensão, mas se nos falta a visão celestial. O que mudou a vida de Saulo de Tarso? O que mudou? Você imagine só você vivendo no tempo de Saulo de Tarso, o Devap sendo uma igreja no tempo de Saulo, e nós no nosso ímpeto disséssemos: vamos nos encontrar com Saulo no caminho de Damasco, e nós fôssemos lá para o caminho de Damasco, ficar lá de tocaia, quando Saulo aparecesse ou surgisse na estrada, parássemos ele e falássemos: desça do cavalo, pegue a sua Torá, pegue os profetas. E nós pegamos agora também do nosso lado a nossa Bíblia, versão atualizada, João Ferreira de Almeida, e agora travássemos com Saulo de Tarso um embate teológico para provar para Saulo que ele estava errado. Você podia ter toda a capacidade intelectual de raciocínio, e você jamais seria capaz de mudar a alma e o coração de um homem. Nenhuma pessoa tem a sua vida transformada e a sua vida mudada, ou nenhuma pessoa experimenta a salvação pelo mero conhecimento teológico. E olha que nós não estamos dizendo isso porque nos falta conhecimento teológico.
Alguém poderia dizer, fala assim, aquele que não tem conhecimento nenhum teológico, aí tem que desdenhar do conhecimento teológico para se firmar na sua espiritualidade. Mas não, esse ministério não prescinde do conhecimento teológico. Temos compreensão profunda das raízes da teologia católica, das teologias reformadas, da teologia pentecostal, mas nenhum conhecimento meramente intelectual é capaz de alterar, mudar o coração, a mente, a alma de um homem. Por isso que nós devemos rever, eu penso. A pergunta do Josué, na semana passada para mim, foi: qual é o nosso problema? Foi essa, pastor Josué? Isso porque eu contava para ele que na semana passada eu estive no parque aqui, no Tagua Parque, meio-dia, e o parque estava lotado de pessoas, crianças de peito, adolescentes, jovens, pessoas adultas, casais, velhos de 60, 70, 80, 90 anos. Meio-dia, o parque cheio de gente. Eu sabia que o motivo era a festa de Pentecostes, uma festa católica. Mas o problema é que era meio-dia, pessoal. E a festa só iria começar às 17 horas. E quando eu perguntei, o que esse povo faz aqui meio-dia? Aí a pessoa, o católico, me falou: nós não podemos perder o lugar. Quem chegar aqui depois das 17 vai ficar muito distante, não vai pegar os melhores lugares mais próximos. Pessoas com marmita, ou comprando comida, comprando churrasquinho, comprando pipoca, comprando água, cada um com seu banquinho. Vocês estão entendendo? Aí o Josué falou assim: pastor, qual é o nosso problema? Porque a vida já voltou ao normal. Pelo menos em tese está todo mundo vivendo normal. Ainda tem 6 ou 7 pessoas que não saem de casa, mas esses aí não vão sair, vão morrer lá dentro mesmo. Não tem jeito. Mas todo mundo já voltou para a feira. Você não vai da feira? Já voltaram para os shoppings, para as missas, para as manifestações políticas, para Caldas Novas, para os seus trabalhos, para as suas viagens. Tudo já voltou ao normal, mas falta-nos algumas coisas. Talvez cada um julgue. Falamos tanto da verdade, mas nós temos amor pela verdade. O amor, ele se entrega absolutamente. Amor que não se entrega por aquilo que diz que ama não é amor. Por isso, hoje é dia dos namorados, né? Se você diz que ama o outro, mas a sua entrega é reservada, se você ainda está cheio de muitos dedos, esse amor aí é questionável. É questionável. O amor entrega. O amor se entrega. Talvez nos falte a visão celestial. O que nós fazemos aqui? Se alguém te perguntasse: por que você é um cristão? Qual seria a sua resposta? Por que você é um cristão? Talvez a resposta mais inteligente e honesta fosse: ora, eu sou cristão porque eu não podia ser outra coisa, porque eu cheguei num mundo, num país, numa nação cristã. Meus avós cristãos, bisavós cristãos, minhas tias, meus tios, meus primos, meus pais, todo mundo, minha professora, todo mundo é cristão. Se não é católico, é evangélico. Se não é evangélico, é protestante. Não é protestante, é espírita. Mas está todo mundo dentro de um nicho só. Ou então, se você tivesse nascido no Japão, talvez você não fosse cristão.
por questão e força cultural, você fosse um budista. Então eu pergunto, por que você é um cristão? Agora vamos perguntar essa pergunta para Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso era um judaizante, não era cristão. Saulo de Tarso se tornou um cristão no caminho de Damasco. Se você perguntar, Saulo, por que você é um cristão? Ele vai dizer, porque eu conheci a Cristo. Ele vai dizer, porque eu vi Jesus vivo e ressuscitado. E desde o momento em que ele viu a Jesus e se encontrou com Jesus, ele disse, tudo o que para mim era lucro, isso considerei perda. E a palavra perda, busca lá no texto grego, quer dizer, sabe o quê? Considerei como refúgio, considerei como esterco, mais propriamente, considerei como esterco de cocô de cachorro. Quando é que uma pessoa chega a essa conclusão de que tudo o que então era lucro, agora se tornou esterco? Esse tudo, lógico, no texto de Filipenses 3, tem lá uma relação de coisas. Mas quando você olha para o todo e o conjunto da história de Saulo de Tarso, a sua própria existência humana estava incluída nesse tudo. Ou seja, a partir da visão celestial, qualquer coisa que não fosse o próprio Jesus não tinha mais valor para Saulo de Tarso. Ele diz, tudo isso considerei como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Vou voltar. Tudo isso eu considero perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Quem está me entendendo, queridos? É uma experiência única. E era essa visão que governava toda a sua vida. Agora, Saulo chegou a dizer, num dado momento, Paulo, dizendo, olha, para mim, o viver é Cristo. Se eu viver, eu vou viver Cristo. A razão de viver é Cristo. E se você morrer, é lucro. Olha a cabeça desse indivíduo. Por isso que ele revolucionou todo o mundo ocidental com a sua mensagem. Uma mensagem poderosa, fulcrada, sustentada, enraizada na visão. A visão é uma questão de revelação. Qualquer pessoa, até um ateu, ele pode estudar na melhor faculdade teológica do mundo e continuar ateu. Ele pode deter todo o conhecimento teológico da Escritura, das religiões, do cristianismo, mas isso não o faz um cristão. É preciso, queridos, que todos nós paremos em algum momento da nossa vida desse tumulto teológico, essa confusão, e possamos rever por que somos cristãos. Ou será que nós não somos cristãos? Ou será que nós somos devapianos? Se você é um devapiano, pastor, mas o que tem ser um devapiano? A igreja na qual eu participo é devap. Então, quem é do devap é devapiano. Tudo bem, você pode se chamar assim. Mas você é um cristão? Ser um católico não é necessariamente ser um cristão. Necessariamente. Você pode ser apenas um católico, que carrega os dogmas
milenares da instituição católica. Não estou falando mal de ninguém. Você pode colocar todos no mesmo bojo. Ser um presbiteriano não é necessariamente ser um cristão. Você pode ser um bom presbiteriano e não ser um cristão. Porque defender o dogma de Jesus não te faz um cristão. Agora, buscar a revelação interior, a iluminação acerca de Jesus, isso faz toda a diferença. Por isso que Pedro, na sua epístola, vai dizer daqueles que, não tendo visto Jesus com seus olhos físicos, mas que o amam profundamente. Quando Paulo diz que a coroa da justiça lhe estava reservada, ele diz: não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amar a vinda do Senhor é amar o Senhor. Não existe amar a vinda, existe amar a vinda de alguém. Amar a vinda de alguém é amar a chegada da pessoa. Sim ou não? Quem está me entendendo? E nós então, enquanto pessoas que desejam a verdade, pelo menos é por isso que estamos aqui, queremos a cada dia compreender um pouco mais, precisamos nos voltar para dentro de nós. Qualquer outra coisa é perder tempo, pura bobagem, pura bobagem. Qualquer outra coisa, do ponto de vista estético, externo, bobagem. Volte-se para dentro de si e comece a resgatar, a procurar os motivos, as razões. Porque se você, porventura, encontrar, ainda que seja uma fagulha dessa revelação que o Senhor possivelmente tenha te dado, porque eu imagino que todos nós aqui começamos a nossa vida cristã por uma revelação de Deus. Eu acredito. Todos nós. Por isso que o novo convertido, ele é entusiasmado. Quem já viu um novo convertido? Ele é animado. Ele quer estar presente em tudo, quer participar de tudo. Ele se alegra com tudo. Não vê defeito em nada. Tudo está bom. É um entusiasmo que a gente pode dizer que beira um entusiasmo infantil, simples. Por quê? Porque a luz brilhou. A vida cristã começa com um encontro com Jesus. Eu me recordo, eu tive vários encontros com Jesus. Ou seja, de tempo em tempo eu tenho uma experiência direta com Jesus. Direta. E uma delas, a segunda delas, que não tem problema se eu errar a ordem, mas eu me recordo quando eu conheci a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque na minha infância eu era pentecostal, mas eu não tinha relação direta com o divino. Eu estava ali porque minha família estava e eu fui crescendo, tal, mas quando eu sozinho, sem a mãe, sem ninguém, eu fui servir a Deus, sozinho, eu não conhecia a graça do Senhor. Eu fui mais apaixonado pela lei de Moisés do que por outra coisa. Achei fantástica a lei de Moisés. Não trabalhar no sábado, dedicar um dia inteiro para Deus, de pôr do sol a pôr do sol, não comer carne de porco para ter... Nós somos o templo do Espírito Santo. Era isso que me movia, empolgado com ser um fariseu, um neofariseu, defensor da lei, pregador da lei, E foi então que o Senhor me tirou da lei e me levou para a sua graça. Quando eu conheci a graça do Senhor,
Os irmãos não têm ideia. Como eu andava na rua e eu cantava uma canção que falava da graça. A canção, a letra era maravilhosa, mas melodia não tinha nada. Ninguém entendia a melodia dela, daquela música. Acho que nem quem fez entendia. Que ela ia, subia, descia. Sabe, não tinha aquela coisa padronizada das músicas. Mas eu tinha um Walkman. Quem lembra do Walkman? Só os velhos, né? Só os velhos vão saber o que eu estou dizendo. Você lembra? O meu também era amarelo. Eu tinha um Walkman e eu ouvia o dia inteiro, onde eu estava andando na rua, a música que dizia da graça, o dia inteiro, cantando, cantando, cantando. Eu estava maravilhado com a graça do Senhor Jesus Cristo, totalmente tomado, enlouquecido, um ébrio da graça de Deus, tomado de um jeito que vocês não têm ideia. Aí eu fui intensamente pregar aquela mensagem. O Juraci lembra, Roserene lembra, Nivaldo lembra. Eu digo eles porque eles foram alvo dessa pregação intensa da graça de Deus. Foi uma visão. Lógico que juntamente com isso veio o entendimento teológico da graça de Deus, desenvolvido por Paulo, falando da lei, da graça. Mas o que me tomou foi o amor do Pai e a graça do Senhor Jesus. Visão. Só que o tempo passa. E aí você vai se dedicando mais à compreensão intelectual. Você vai mais preocupado com o dogma, para as disputas, para os conflitos, querendo provar que você tem melhor conhecimento, querendo, usando as habilidades para tentar convencer o outro de quê? Você até consegue os discípulos assim pelo argumento da lógica do pensamento, você consegue. Mas são pessoas fracas, que a qualquer coisa que mudar no dogma, ele não sabe o que faz mais na sua vida, porque a pessoa do dogma defende aquele dogma como sendo a coisa, a verdade é o dogma, não é mais Jesus, é apenas uma lógica do pensamento. Aí lá na frente, quando compreendemos melhor, irmãos, aquela forma de pensamento não estava tão adequada. Não é bem assim, sabe? Uma vez salvo, sempre salvo. É verdade que Cristo aqui nos salva, Ele é soberano, Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Tudo isso é verdadeiro, mas esse esquema do modo como está aqui não vai por aí, porque não nos fez melhores, não nos fez mais fortes, não nos fez mais espirituais, não nos fez mais amáveis, não nos fez mais misericordiosos, só nos fez mais orgulhosos. Então temos que ajustar. Aí a pessoa que se converteu ao dogma, movido pelo dogma, agora olha para o outro e fala: e agora, como é que não vamos fazer, hein? A pessoa agora está enfraquecida, perdeu a razão de prosseguir. Então era o dogma, então devolvamos o dogma. Mas é tolice de devolver o dogma, porque você vai carregá-lo a vida toda e no final não vai dar nada. Não vai dar nada. Tanto faz você carregar o seu dogma correto e o outro carregar o dogma dele incorreto. São dogmas, não vai mudar a sua vida. Mas resgate a revelação. Quando o Senhor se revelou a mim enquanto graça, muito tempo atrás, aquilo era o grande motor da minha espiritualidade. Passamos por muita dificuldade, tudo por causa
da máquina, do mecanismo teológico dogmático. Aí foi preciso que Jesus falasse assim: olha, Alexandre, é o seguinte, eu preciso destruir algo em você que você não tem ideia que está aí dentro de você. É o senso de justiça própria. Você é forte, você é poderoso, você é irrepreensível, ninguém pode falar nada de você, ninguém encontra um fio, não é? Você é um verdadeiro fariseu mesmo, sabe? Porque o fariseu não é somente o que prega a lei, é aquele que se orgulha do que prega e que parece viver. Aí Deus encontrou no meio dos caminhos humanos um meio de escrever corretamente a nossa história. Vou quebrar a sua crista, você vai descobrir que você não é nada do que você pensa, do que você fala, para poder resgatar o que há de mais precioso: a visão celestial. A visão celestial é poderosa. Se você resgatar essa visão, você terá resgatado tudo. Logo você se verá novamente animado, novamente alegre, novamente determinado a seguir adiante. Você vai perceber que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem o coronavírus. Mas quando não se tem visão espiritual, qualquer coisa te separa. Não do amor dele por você, mas do seu por ele. Qualquer coisa. O emprego, que é uma bênção de Deus, que nós deveríamos agradecer: Senhor, obrigado porque nós temos emprego, podemos trabalhar com as nossas mãos e ganhar nosso sustento, se torna um empecilho para você não servir a Deus adequadamente. Já imaginou quando uma bênção de Deus se transforma num problema para você? Quem tem emprego aqui? Não precisa levantar a mão. Quem aqui tem emprego, ganha vida honestamente? Não é bênção de Deus, não? Mas e se isso te atrapalha, te distancia? Lembram de Abraão, queridos? Lembram de Abraão? Não vou pregar sobre Abraão, mas só para lembrar os irmãos o que aconteceu com Abraão. Deus falou: Abraão, vou te dar um filho. Puxa vida. Um filho. E é o filho da mulher que você ama. O filho da velhice, o filho da impotência, o filho da incapacidade. O filho que nasceu nos 47 minutos do segundo tempo. O Flamengo perdeu, né? Semana passada, 2 vezes. Ganha mais nada. Mas falando de Abraão, o filho de Sara. Gente, vocês têm ideia da alegria, o nome do filho seria Isaac, riso, mas se traduz de maneira mais graciosa como sendo graça. Olha o nome do filho, graça. Então Abraão. Só que aquilo que era bênção de Deus, que deveria ser agora a força motora ou motriz que levasse Abraão a amar mais e mais e mais e mais a Deus pela dádiva, não, ele esquece de Deus e se dedica ao filho. O filho foi entronizado no coração de Abraão, no lugar de Deus. Aí Deus olha e fala: olha aí, quando uma bênção se torna uma maldição. Mas Deus tem seus caminhos. Qual o caminho de Deus? Quando a bênção te atrapalha, Deus fala: imola.
o teu Isaque. Abraão tinha que matar. Verdade. Deus mandou que Abraão matasse o filho. E Abraão o matou. Mas não literalmente sobre o altar. Não resolveria o problema. Talvez aumentaria o problema de Abraão. Abraão o matou aqui dentro. Por isso que Deus disse: você vai sacrificá-lo lá no Moriá, caminho de 3 dias e 3 noites. Sabe por quê? Cada passo que Abraão dava em direção ao lugar determinado por Deus era uma decisão de tornar Deus ao seu lugar devido, que era o seu coração. Quando Abraão levanta o cutelo que ele vai descer, Deus disse: calma, Abraão, não mate o teu filho, porque já havia sido imolado aqui dentro. Quando Abraão chega à última instância de obediência divina, Deus já estava entronizado no coração de Abraão novamente. Então, quando se tem visão, as bênçãos de Deus continuam a ser bênçãos. Mas quando não tem, por que você não segue? Por que você não faz? Por que você não congrega? Por que você não tem comunhão? Por que você não participa da comunhão, do partir do pão com os irmãos? Por que não orar juntos com os irmãos, estar junto com os irmãos, estar envolvidos nesse mesmo espírito de corpo? Não é por causa do coronavírus. E o pior, que quem deixa de ter a comunhão maravilhosa do corpo por causa do coronavírus, pega o coronavírus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quem não veio há 2 anos já pegou também 2, 3, 4, 5 vezes. Tem outros que morreram da primeira vez. E você não morreu, mas ainda pode morrer de coronavírus. Pode. Aqui só tem candidatos excelentes para morrer. A morte gosta de pessoas vivas e saudáveis, porque quanto mais saudável, maior o susto. Você viu o Cadmo? O que foi? O Nivaldo? O que tem o Nivaldo? Ele parecia velho, tinha um cara de 90 anos, mas não, 48 anos. O que tem ele? Morreu, mas era saudável. Olha como a morte fica feliz e gloriosa, que você fica assim: poxa, se a morte levou um saudável como o Nivaldo, imagine os doentes como o Alexandre. A morte se sente poderosa. Mas o que nos afastou? Medo de morrer. Aí tudo que nós falamos de Jesus vai para o ralo, tudo mentira. Na hora das canções do worship: ai Jesus, eu te amo. Ama nada, para de bobagem. Jesus não quer ninguém gemendo perto dele. Jesus quer obediência, discipulado, amor à verdade, amor ao próximo, vida cristã empenhada em experimentar e difundir a verdade de Deus, que é o próprio Cristo. Precisamos de, como Paulo de Tarso, ser obedientes à visão celestial. Resgate isso no seu coração, meu querido. Resgate isso depressa, enquanto você pode. Amém? Muito simples. Começa a voltar à sua simplicidade de orar, falar com Deus, e você vai encontrá-lo no seu interior. Amém?